Então, pessoal, mais um seminário para nós. Vou começar então a gravar minha parte, já que infelizmente eu não posso estar presente nesse encontro. E o nosso trabalho nesse seminário vai ser falar sobre o Kurt Lewin, não sei se é o nome certo assim, né? Mas a gente vai falar um pouco sobre ele, né? A personalidade dele, um pouco da história dele, as metodologias, como educação de laboratório, grupo T e o laboratório de sensibilidade. Vou começar falando um pouquinho sobre a vida dele, né? Quem foi o Kurt Lewin? Ele foi então um psicólogo de origem alemã, nascido dia 9 de setembro de 1890 na Polônia. Porém, mais tarde ele foi naturalizado norte-americano mesmo, para fugir do nazismo. E ele é considerado o fundador da psicossociologia experimental. O interesse dele pela psicologia, na verdade, aparece de forma gradual. Ele primeiro se dedicou à química e física, daí ele foi para a filosofia, para ir realmente fazer uma tese de psicologia. E ele teve um doutorado em filosofia pela Universidade de Berlim, também em 1914, com uma tese voltada à psicologia do comportamento e das emoções. E ele então retoma essa tese, né, em trabalhos posteriores também, publicando mais para frente, isso lá em Londres e Berlim. Ele começou a carreira dele na Universidade de Berlim, lá em 1914, e foi convocado também, em 1914, para atuar no serviço militar durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1921, ele virou professor assistente do Instituto de Psicologia da Universidade de Berlim. Um pouco depois, em 1926, ele se tornou professor titular de psicologia na Universidade de Berlim. E ele ficou com esse título até, na verdade, a Alemanha ela ser tomada pelo poder dos nazistas ali em 1933. E como ele era judeu, ele foi obrigado, então, pelos nazistas a deixar a Alemanha com a família dele em 24 horas. E ele só não foi para um campo de concentração porque ele pagou um resgate. Senão, os estudos dele não teriam se alongado tanto, infelizmente. Mas que bom que deu tudo certo. Ele fica, né, nesse meio tempo aí, logo que ele saiu fugido da Alemanha, alguns meses ainda na Inglaterra, e aí ele se muda para os Estados Unidos. E aí lá ele recebe um convite também para ensinar na Universidade de Stanford. E depois de um ano ele se torna professor da psicologia da Universidade de Cornell, que também é uma universidade bem reconhecida nos Estados Unidos. E assim ele foi em algumas outras universidades também, né? Seguiu lecionando e estudando, mas em 1939 ele retorna para a Universidade de Stanford e em 1940 ele se torna professor da Universidade de Harvard. Em 1945, a pedido do MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, ele funda um centro de pesquisas em dinâmica de grupo e para Kurt Lewin é o momento para a criação e introdução do termo dinâmica de grupo no vocabulário do psicólogo. Falando ainda um pouquinho sobre ele, dessa biografia dele aqui que a gente está explorando um pouco, ele morreu de ataque cardíaco em fevereiro de 1947, com só 56 anos, na casa dele mesmo. E após a morte dele, alguns professores das universidades que ele lecionou, como Harvard, Michigan, entre outras aí, em colaboração aí, em parceria com a filha dele, a Gertrude, não sei como se pronuncia, foram editados e publicados vários artigos dele sobre dois temas complementares, tratando de psicologia social e dinâmica de grupo. Seguindo aqui então, agora um pouco da personalidade dele, né? Ele era, ao que tudo consta, um homem tímido e sem flexibilidade. Mas porque ele mostrava uma certa dificuldade de abordar as pessoas. Então, na verdade, para aqueles que trabalhavam diretamente, né, nas pesquisas mesmo, acabavam sendo atraídos, na verdade, pela intelectualidade dele e também pela capacidade que ele tinha de fazer algumas invenções e demonstrava ali no seu trabalho também. E nesse sentido, ele se tornava
de certa forma, uma inspiração para essas pessoas que colaboravam com ele nas pesquisas. Um outro ponto, um outro traço interessante dele, do comportamento do Kurt Lewin, era o fato de que ele exigia que tudo fosse discutido, explorado e decidido em grupo, através de hipóteses, objetivos, metodologias e etc. Né? Sempre atento às opiniões, de onde quer que viessem, ele sempre era muito respeitoso, se mostrava muito disponível, pronto para ajudar os alunos, nos primeiros passos de preparação das pesquisas deles. E as descobertas dele sobre comunicação humana só fizeram para ele uma ciência mesmo depois de serem submetidas a experimentações sistemáticas e a verificações múltiplas na vida real dos grupos humanos, não apenas em laboratório. Aqui um pouco das teorias dele, né? O Kurt tinha estado em contato com ideologias próximas ao socialismo, ao marxismo e à luta pelos direitos das mulheres. Essas ideias levaram ele a uma conclusão. A psicologia poderia ser de uma ajuda para ajudar a sociedade para uma mais igualitária. Por isso, dedicou seus esforços a tentar identificar e entender quais fatores são os que influenciam o nosso comportamento. Com o objetivo de examinar o comportamento humano, buscou inspiração nas teorias que vinham de relatividade da física quântica. Encontrou uma teoria que poderia usar, que é a teoria de campo, que vou falar um pouquinho mais para frente. Por isso também focou os estudos dos grupos. Seus estudos estabeleceram o precedente do que seria a psicologia social e a psicologia das organizações. Seus experimentos giraram em torno da psicologia dos grupos e as dinâmicas de mudança organizacional e liderança. Então, assim, lá em 1935, Kurt Lewin ele já falava nas pesquisas dele sobre o comportamento social e também a importância do papel da motivação. E para explicar um pouco melhor essa motivação do comportamento, ele elaborou essa teoria de campo, que se baseava basicamente em duas suposições. A primeira delas era que o comportamento ele é derivado da totalidade de fatos coexistentes. Então, várias coisas influenciavam o comportamento, nesse sentido, ele quis trazer. E o segundo ponto é que esses fatos têm um caráter de um campo dinâmico, onde cada parte desse campo depende de uma inter-relação com as demais partes. Ou seja, o comportamento humano ele depende de um campo dinâmico atual, que seria o espaço de vida que contém a pessoa, o seu ambiente psicológico, tudo isso. E o conceito geral dele de psicologia era bem prático, se concentrava mais mesmo nas questões sociais que afetavam a vida pessoal e profissional. Ele também propôs a existência, passando aqui um pouco, ele também propôs a existência desse estado básico de balanço ou equilíbrio entre o indivíduo e o ambiente. Então, qualquer perturbação desse equilíbrio provocaria uma tensão, que iria conduzir, então, a alguma ação e um esforço de avaliar essa tensão e restabelecer o equilíbrio depois. Então, para explicar a motivação humana, o Lewin acreditava que o comportamento ele envolvia uma série de estados de tensão ou estados de necessidade seguidos de atividades e alívio. Até para exemplificar isso, em 1927 foi feito um experimento. Quem fez foi Bluma, acho que, não sei agora se era uma aluna do Lewin, né, mas no material que eu consultei dizia que esse experimento foi feito sob a supervisão do Lewin para testar essa teoria, então. Sendo que as pessoas elas recebiam uma série de tarefas e era permitido a elas terminar algumas, mas eles eram interrompidos antes de completarem essas outras tarefas. Ou seja, o que mostrou esse experimento foi que a probabilidade de as pessoas lembrarem das tarefas era 1,9 maior no caso das tarefas interrompidas. Então, de acordo com a teoria dele, a maior memória que ficava disso tudo era devido à atenção não descarregada da tarefa incompleta. Ou seja, se eu estou fazendo uma tarefa e sou interrompido,
Numa série de tarefas, dentro de uma série de tarefas, eu acabo me lembrando mais daquilo que acontece quando eu era interrompido do que necessariamente quando eu estava completando as outras. Aqui eu trouxe só algumas frases dele, são 3 frases do Lewin, né? Então, se você realmente quer entender alguma coisa, tente mudá-la. Não existe nada mais prático do que uma boa teoria. A má teoria é aquela que tenta tomar o lugar dos fatos, dizendo-se mais importante do que eles.